Olá, meus amigos. Vamos para mais uma aula no canal Matemática Soluções. Aula de hoje, racionalização de denominadores. Bom, essa aula nós vamos falar sobre como eliminar a raiz do denominador. No caso, essa raiz é um número irracional, não tem como você saber a raiz exata. Então, você tem que transformar essa raiz em número racional para poder ter uma solução ao problema. O conceito básico de racionalização de denominadores. Racionalizar o denominador de uma fração é obter uma fração equivalente com um denominador racional. Uma fração não se altera quando o numerador e o denominador são multiplicados por um mesmo número, diferente de zero. Primeiro caso, o denominador é um radical de índice 2. Vamos ver. Bem, vamos começar a resolver nossos exercícios. 3 sobre raiz quadrada de 5. O que faz? 3 raiz quadrada de 5. O meu objetivo é eliminar o radical do denominador. Eu vou repetir raiz quadrada de 5 no numerador e no denominador. Fazendo isso, vai me facilitar resolver o problema, o exercício. Porém, não altera o valor da raiz. Por que não altera? Raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5. Isso aqui é igual a 1. É uma técnica que eu uso para poder facilitar a resolução do exercício. Eu fazendo isso agora, eu vou repetir aqui 3 vezes raiz de 5. E no denominador, 5 vezes 5 é 25. E qual é a raiz quadrada de 25? 5. 5 vezes 5 é 25. Você poderia deixar também embaixo assim, estaria certo da mesma forma, ok? Tranquilo, muito fácil essa situação aqui de você eliminar o radical do denominador. O seu objetivo é eliminar. Então, você tem uma técnica, você repete o radical no numerador e no denominador. Quando o índice, no caso aqui, o índice, o valor que fica no expoente aqui, no índice da raiz, ele é 2. Vou colocar uma raiz bem grande aqui. O primeiro ali não é raiz quadrada de 5, não tem nada, então não tem nada, o índice é 2. Quando o índice é 2, você repete o radical no numerador e no denominador, como fizemos ali, raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5, para facilitar a resolução do problema. Quando o índice da raiz for 3, 4, 5, o procedimento é outro. Mas quando o expoente o índice, no caso da raiz, é 2, aí fica tranquilão, é só repetir o radical no numerador e no denominador. Vamos fazer aqui, 5, vamos lá, sobre 3 raiz de 7. Meu objetivo aqui é eliminar o radical. Eu tenho aqui 3 também no denominador. 3 tranquilo, tá, pessoal? Deixa ele quieto aí. Então, fica raiz quadrada de 7 sobre raiz quadrada de 7. Fica 5 vezes raiz quadrada de 7 sobre 3 vezes 7 vezes 7. 49. Qual que é a raiz quadrada de 49? 7. E 7 vezes 3, 21. Vamos repetir, vamos fazer aqui, né? Raiz quadrada de 49 é 7. 3 vezes 7, 21. Então, o resultado ficou 5, raiz de 7 sobre 21. Vamos lá para o próximo aqui. 4 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 em cima, raiz quadrada de 3 embaixo, 4 vezes raiz quadrada de 3 sobre 3 vezes 3 não é 9? Tranquilão? Qual que é a raiz quadrada de 9? 3. Tranquilo, pessoal? Bem simples, tá? Vamos para os próximos. Vamos lá, 7 raiz de 2, também é mesmo
mesma situação. Repete, ó, 7 raiz de 2. Como o meu objetivo é eliminar o radical do denominador, eu vou repetir ele em cima e embaixo. Vou repetir ele no numerador e no denominador. Por que eu faço isso? Para facilitar a minha operação. Não mudem nada o valor? Não, porque isso aqui, tá, que nós fizemos, o resultado dele é igual a 1. Raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2, tá, é igual a 1. Então, vamos lá. Repete em cima, 7 raiz de 2. 7 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Então, vai ser 7 raiz de 2 dividido, raiz quadrada de 4 é 2. Ok? Também essa é muito simples. Raiz de 6 dividido por raiz de 5. Ah, mas essa aqui tem a raiz no numerador. No numerador, a raiz não tem problema. Ó. Aqui não tem problema. O objetivo é sempre eliminar essa aqui, a que está embaixo, certo? Vamos lá. Repete a raiz de 5 em cima e embaixo. Opa, deu uma falhadinha a caneta aqui. Vamos ver o que está acontecendo com ela. Voltou. Raiz de 5 em cima, raiz de 5 embaixo. Bom, o que eu faço? Como é multiplicação, eu multiplico. Ó. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 5. 6 vezes 5 não é 30? Raiz quadrada de 30 sobre raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Fica raiz quadrada de 25. E qual é a raiz quadrada de 25? Ó, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, raiz quadrada de 30 sobre 5. Raiz quadrada de 25 é 5. Bom, bem tranquilo esses exemplos, né? Não é para ter dúvidas. Vamos lá. 4 sobre 3 raiz de 2. 4 sobre 3 raiz de 2. O objetivo é eliminar o radical. Repete o radical. Raiz quadrada de 2 em cima, raiz quadrada de 2 embaixo. Fica 4 raiz de 2 sobre 3 vezes, ó, 2 vezes 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 4. 4 raiz quadrada de 2 sobre 3 vezes 2. 3 vezes 2 não é 6? Vamos lá? Só que aqui eu tenho que tomar cuidado. Ó. Eu posso simplificar o 4 e o 6. Vou dividir por 2, o 4 e o 6. 4 dividido por 2, 2 vezes raiz de 2. 6 dividido por 2, 3. Tranquilo, né? Esse outro aqui, 5 sobre 2 raiz de 6 vezes raiz de 6 em cima, raiz de 6 embaixo. Meu objetivo é eliminar o radical, tranquilão. Fica 5 vezes raiz de 6 sobre 2 vezes raiz de 36. Por quê? 6 vezes 6, 36. Ok? 5 raiz de 6 sobre 2 vezes... Qual a raiz quadrada de 36? 6. 5 raiz de 6 sobre 12. Tranquilo? O nosso último exemplo aqui, no primeiro caso. Vamos lá. 2 raiz de 2 sobre 7 raiz de 3 vezes raiz de 3 em cima e embaixo. Raiz de 2 vezes raiz de 3. Raiz de 6 sobre 7 vezes, ó, 3 vezes 3, raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Fica 7 vezes 3. 7 vezes 3, 21. Tranquilão, né? Vamos lá aqui, ó. Segundo caso, o denominador com radical com índice diferente de 2. O índice, pessoal, o 5 aqui, ó. Vou até trocar a cor. O 5 aqui é o índice do radical. Ele não é uma raiz quadrada, agora ele é uma raiz quinta de 6 elevado ao cubo. Bom, o que eu vou fazer?
Vou repetir. Bom, primeiro vamos destacar aqui, ó, 7 sobre raiz quinta de 6 ao cubo. Está vendo esse expoente aqui do 6? Ele vai ter que ser igual a 5, igual ao índice da raiz. Que valor que eu posso repetir? Se eu fizer isso, ó, repetir raiz quinta em cima e raiz quinta embaixo, eu vou resolver? Não, porque daí, ó, eu usando as propriedades das potências, tá? Ó, fica 6 elevado ao cubo e 6 elevado ao cubo. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Ó, vai ficar 6 elevado a 6 e o meu índice é 5. Então, qual que é o procedimento que você tem que utilizar? Eu tenho que igualar o expoente do número que está dentro do radical ao índice da raiz, que é esse aqui. Tá? Então, qual o valor somado a 3 que o resultado é 5? Que nos casos aqui é a raiz quinta, não é 2? Então, você vai fazer o quê? Ó? Raiz quinta de 6 elevado ao quadrado sobre raiz quinta de 6 elevado ao quadrado. Repete em cima, ó, 7 raiz quinta de 6 elevado ao quadrado. E agora, ó, eu vou repetir raiz quinta, ó, raiz quinta. Vou repetir a base, ó, a base não é 6. Qual o valor dos expoentes? 3 e 2. Então, 3 mais 2 é quanto? 5. Eu fazendo isso, eu elimino, tá? Vou trocar de cor de novo, ó. Eu elimino esse 5 com esse, ó. Um anula o outro. Então, fica 6 no denominador. Conseguimos o nosso objetivo, eliminar o radical do denominador. Posso fazer isso? Posso. Por que eu posso fazer isso? Ó, o que eu fiz? Raiz quinta de 6 elevado ao quadrado sobre raiz quinta de 6 elevado ao quadrado. Tudo isso aqui, ó, se você for fazer uma continha, é igual a 1. Então, não altera o valor, tá? Do seu exercício aqui, no caso. Então, conseguimos resolver, tá? O nosso valor final ficou 7 raiz quinta de 6 ao quadrado sobre 6. Vamos a mais uns exemplos aqui. 8 sobre raiz cúbica de 5. Bom, esse está até mais fácil. 8 sobre raiz cúbica de 5. Opa, raiz cúbica não é raiz quinta, não. Vou até abrir um pouquinho mais. Deixa eu melhorar esse radical, deixar ele mais aberto. Ó, raiz cúbica de 5. É raiz cúbica, o expoente do 5 aqui, ó, é 1. Quanto somado a 1 que vai dar 3, que é o índice da raiz? Não é 2? Então, eu vou repetir em cima, ó. Raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado, dividido por raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Eu fazendo isso, ó, a base é 5. Soma-se a base, repete a base e soma os expoentes. Vamos lá, em cima você só vai repetir, ó, os valores. 8 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre, aí, raiz cúbica de 5, ó, 2 mais 1, 3. Conseguimos, ó, eliminar a nosso radical. Ó. Esse 3 elimina esse 3. Vamos até mudar a cor aqui. Raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre 5. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Novamente, hein? Praticando o que a gente aprende em matemática. 7 sobre raiz cúbica de 7. O objetivo nosso é eliminar o radical do denominador. Então, vamos lá. 7 elevado a quanto? O expoente do 7 aqui é 1. Quanto falta para chegar a 3? Não é 2?
Então, vamos repetir. Raiz cúbica de 7. Opa! Raiz cúbica, meu amigo. Não é raiz sétima, não. Raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado sobre raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado. Repetindo, esse procedimento que a gente faz aqui não altera em nada o valor do nosso exercício. Porque isso aqui o valor dele é 1. Tá? Raiz cúbica de 7 ao quadrado dividido por raiz cúbica de 7 ao quadrado é 1. Ele só vai facilitar a nossa resolução, vai nos ajudar a resolver o nosso problema. Agora eu pego 7, multiplico com raiz cúbica. Só repetir, tá? 7 vezes raiz cúbica de 7 ao quadrado dividido por raiz cúbica de 7. Ó, soma-se. Vou somar os expoentes, ó, 1 mais 2. 1 mais 2 não é 3? Você fazendo isso, você elimina o índice da raiz. Então, eles se anulam, tá? O expoente do valor do radicando aqui com o índice do radical, eles se anulam. Então, fica 7 raiz cúbica de 7 ao quadrado sobre 7. O que eu posso fazer mais aqui? Posso cancelar esses dois 7. 7 dividido por 7 não é 1? 7 dividido por 7 é 1. Então, o meu resultado final aqui é raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado. Pode deixar 7 elevado ao quadrado. O resultado final aqui poderia ficar assim, ó, 7 raiz cúbica de 49. Por quê? 7 elevado ao quadrado é 49, tá? Vamos lá. Vou botar o amarelo aqui, né? Repetindo em cima e embaixo para eliminar o radical. Vamos repetir o valor 7. Melhorar esse 7 aqui, né? 7 sobre 3 raiz quarta de 10 vezes o índice do meu radical aqui é 4. O expoente do 10 é 1. Que número somado a 1 que vai dar 4? 1 mais 3 não é 4? Então vai ser raiz quarta de 10 elevado à terceira potência sobre a raiz quarta de 10 elevado à terceira potência. 3 mais 1 não é 4? Então fica 7 raiz quarta de 10 ao cubo, que é 1000, sobre... Bom, o 3, ó, repete o 3 vezes raiz quarta de 10 elevado à quarta potência. Vamos eliminar aqui, ó, e vamos multiplicar. 3 vezes 10 é 30. Fica 7 raiz quarta de 10 ao cubo sobre 30. Tranquilo? Bom, o exemplo aqui, uma expressão algébrica, a elevado ao cubo. Não muda em nada, tá, pessoal? Não muda em nada, fica até mais fácil. O a está representando um número, um algarismo. Quanto falta? O expoente do a é 3. Quanto falta para chegar a 7? Não é 4? Então, ó, fica bem facinho, pessoal, vocês fazerem. Só gravar, memorizar isso. 4 mais 3 eu sei que é 7. Raiz 7 de a elevado à quarta potência. 1 vezes raiz 7 de a elevado à quarta potência. Nem precisa repetir o 1, só repete a raiz, tá? E embaixo, ó, 3 mais 4 é 7. Raiz sétima de a com o expoente 7. Eliminamos a raiz. Fazendo isso, você elimina a raiz. Fica raiz 7,
raiz sétima de A elevado à quarta potência, ok? Bom, agora a gente vai resolver o último caso. O denominador, no caso que é esses valores aqui, o denominador é uma soma ou diferença de dois termos, sendo pelo menos um dos termos um radical. Sendo pelo menos um dos termos radical. Nesse caso, os dois termos radical. Ele está falando sobre produtos notáveis, tá? Produtos notáveis. O denominador é uma soma ou diferença de dois termos. Isso quer dizer o quê? Você tem duas raízes ou uma raiz somada ou subtraída no denominador. Então, o produto da soma pela diferença de dois termos. Vamos lá. O que eu posso fazer para resolver o meu exercício aqui? Primeiro vamos repetir, né? 4 sobre raiz de 5 mais raiz de 2 multiplicando. O que eu posso fazer aqui? Você vai repetir o conjugado do valor do denominador. O que seria o conjugado, tá? Multiplicar pelo conjugado da expressão. É só você trocar o sinal aqui, ó. Não tá mais? Não é raiz de 5 mais raiz de 2? Eu vou repetir. Raiz de 5 menos raiz de 2 sobre raiz de 5 menos raiz de 2. Então, sempre, meus amigos, sempre que no denominador tiver uma soma de, pelo menos tenha uma raiz, ou soma de duas raízes, ou pelo menos uma raiz, uma soma ou subtração, o que você vai fazer? Você vai repetir os valores trocando o sinal. Foi o que nós fizemos. Aqui, ó, ele está mais. Nós fizemos aqui menos. E vamos lá. 4 entre parênteses, raiz de 5 menos raiz de 2, fecha parênteses, sobre, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz quadrada de 25, mais e menos, mais e menos. Estou fazendo dessa forma para ficar mais fácil para vocês. 2 vezes 2 aqui, 2 vezes 2 é 4. Então, ficou 4 raiz de 5 menos raiz de 2 sobre raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 4, 2. Nosso resultado, 4 raiz de 5 menos raiz de 2 sobre 3. Bom, só para finalizar aqui o primeiro exercício, nesse caso aqui, raiz de quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5 menos raiz de 2, você pode já jogar assim, ó. O primeiro termo é raiz de 5, como é mais e menos, é menos raiz de 2 elevado ao quadrado. E você vai chegar num produto notável. Ok? Certo? Vamos lá. Vamos pegar esse caso aqui, antes de resolver o exercício. 3 menos raiz de 2. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho que repetir o conjugado? O conjugado não é mais? 3 mais raiz de 2. Como é um produto notável, eu não vou desenvolvê-lo. Qual que é o resultado aqui? Seria 3 menos raiz de 2 elevado ao quadrado. Aqui nós temos no canal 2 vídeos de produtos notáveis, tá? Você vai encontrar a diferença e outro a soma dos quadrados, tá? Para vocês memorizarem. Mas eu não vou desenvolver aqui, eu poderia desenvolver aqui, ó. 3, esse valor aqui vai ser 9 menos 2 vezes 3, 6, 6 raiz de 2 mais 4, ok? Essa que seria a resolução correta aqui. Vamos lá.
Vamos continuar. 5 menos sobre 3 menos raiz de 2. Como está menos, eu vou aqui repetir o conjugado invertendo o sinal. Fica 3 mais raiz de 2 sobre 3 mais raiz de 2, certinho? E a gente vai repetir 5 vezes 3 mais raiz de 2 sobre, vamos fazer direto, tá? 3 vezes 3, 9, menos com mais, menos, raiz, 2 vezes 2 não é 4? Qual a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. Então fica 5, entre parênteses, 3 mais raiz de 2, sobre 9 menos 2, 7. Tranquilo? 8 sobre raiz de 7 menos raiz de 2. Repete o conjugado. Aqui não é sinal de igual, não, é multiplicação. Se é menos, repete o sinal de mais, em cima e embaixo. Vamos lá. Em cima e embaixo. Bom, 8 vezes raiz de 7 mais raiz de 2, fecha parênteses, sobre raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 49. Mais com menos é menos, menos raiz quadrada de 4. Vamos lá. 8 raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 2, ok? Qual é a raiz quadrada de 49? 7. Qual a raiz quadrada de 4? 2. Portanto, nosso resultado, raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 2, entre parênteses, 7 menos 2, 5. Tranquilo? E vamos lá. 1 sobre raiz quadrada de 5 menos 1. Gente, bem tranquilo. Praticando, você não esquece. O que eu tenho que entender também, de tabuada, de raiz, né? Raiz quadrada de 49 tem que saber que é 7. Raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 100 é 10. Eu tenho que estudar. Tá? Tabuada dos quadrados perfeitos. Quem são os quadrados perfeitos? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Tá? Vamos lá. 1 sobre raiz quadrada de 5 menos 1. Bom, deixa eu melhorar esse traço aqui. E botar 1 mais 1 meio. Ficou muito longe. Vou repetir o conjugado do raiz quadrada de 5 menos 1. Tá negativo, fica positivo. Tá, pessoal? Muito importante vocês estudarem produtos notáveis. Quem está no segundo, terceiro ano aí, vai usar produtos notáveis na geometria analítica e várias outras resoluções. Vamos lá. 1 vezes a raiz quadrada de 5 mais 1 é a raiz quadrada de 5 mais 1 mesmo, tá? Sobre, não vou fazer direto, para vocês prestarem entenderem. A raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5. 5 vezes 5, 25. Menos com mais é menos. 1 vezes 1, 1. Fica a raiz quadrada de 5 mais 1 sobre 5 menos 1. Correto? Por que 5 menos 1? Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. 5 menos 1 é 4. Então, fica raiz quadrada de 5 mais 1 sobre 4. Vamos ao nosso último exercício aqui. 4 mais raiz de 3. Deixa eu colocar esse resultado mais no canto aqui para não atrapalhar. Raiz quadrada de 5 mais 1 sobre 4. Vamos lá. Raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 3 sobre
4 menos raiz de 3. Bem confuso essa, hein? Tem que tomar cuidado e prestar atenção. Vamos fazer o conjugado. Conjugado é você alterar o sinal da operação. É 4 menos raiz de 3? 4 mais raiz quadrada de 3. Ó. Em cima e embaixo. Ok? Bem, 4 mais raiz quadrada de 3 vezes 4 mais raiz quadrada de 3. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu não vou desenvolver. Vou deixar assim. Ó. Vou elevar ao quadrado, ok? E aqui, ó, 4 vezes 4, 16. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, 9. Qual que é a raiz quadrada de 9? 3 vezes 3, 9. Vamos terminar aqui. 4 mais raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado sobre 16 menos 3. Por que 16 menos 3? Raiz quadrada de 9 é 3. 16 menos 3. E o nosso resultado final? 4 mais raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado sobre 16 menos 3, 13. Tranquilo, pessoal? Chegamos ao final do nosso resultado. Poderia fazer muitos exercícios aqui, mas aí o vídeo fica muito extenso, tá? Obrigado aí para quem acompanhou nós até esse momento. Quem gostou, dá um joinha. Se inscreve no canal para ajudar a divulgar o canal, ok? Obrigado. Até a próxima aula, meus amigos.